Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, arrufos entre Ministro e Presidente da Câmara. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. A tesa, assim chamou Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Abrunhosa, envolveu-se num bate-boca com o Ministro da Agricultura, que chegou a Coimbra nesta terça-feira para olhar também para os estragos provocados pelas cheias. E Ana Abrunhosa não gostou que, antes de falar com os autarcas, o Ministro tivesse preferido falar com os jornalistas. Vamos ouvir esse momento. Não, desculpe, o senhor chega a Coimbra... Eu estou a responder aqui às perguntas. Há um dever institucional que o senhor tem de falar com os autarcas, certo, com quem está... Se o senhor vem fazer uma conferência de imprensa, nós vamos nos embora. Oi, senhor. Peço desculpa. Não, Eu estou a responder a pergunta. Ana, isto é daquelas coisas que não se vêem todos os dias. Um ministro a ser confrontado por uma autarca é mesmo daqueles casos raros. Não se vêem. Aliás, parece-me toda a situação bastante, enfim, surreal. Acho que, enfim, eu percebo que Ana Abrunhosa tem estado sujeita a uma pressão absolutamente desvairada nos últimos tempos, com a crise do Mondego em Coimbra, com as tempestades, e tem estado sempre no terreno. Aliás, ela tem sido uma das pessoas elogiadas por toda a gente por ter aparecido como um exemplo de autarca modelo, um autarca modelo que conseguiu estar no terreno, mas acho que não teve razão nenhuma na forma como se dirigiu ao Ministro. Aliás, no final da situação, Ana Abrunhosa acaba praticamente por dizer que se excedeu, a dar um abraço ao Ministro, isto é inédito. Eu não me recordo de ter visto uma cena destas, do Presidente da Câmara atacar o Ministro por ele não se dirigir primeiro, porque, na verdade, o Ministro chegou a Coimbra, os jornalistas fizeram-lhe perguntas à chegada, e o Ministro não estava a dar conferência de imprensa nenhuma, não é? Quer dizer, claramente Ana Abrunhosa exagerou, considerou aquilo uma situação de desrespeito pelos autarcas. Não me parece que se estivesse minimamente em causa, não é? E se de facto a própria Ministra não tivesse considerado que tinha cedido, não teria acabado a elogiar o Ministro da Agricultura, um dos nossos, e portanto acho que claramente isto foi uma consequência do stress das tempestades. Não consigo interpretar isto de outra maneira, porque a Ana Abrunhosa é competente, a Ana Abrunhosa não se cede, a Ana Abrunhosa é uma mulher que tem sido a todos os títulos notável, mas esta reação perante o Ministro da Agricultura não tem justificação nenhuma. Ana, segundo os jornalistas que estavam lá, ela, a determinada altura, teve que ser chamada para perceber que estava a exagerar pela própria assessora. É que pediu para ela depois falar a sós com o Ministro e que as televisões não filmassem, e foi após essa conversa, os dois sozinhos, sugerida pela própria assessora, que eles aparecem a dar a entender que está tudo bem e que aquilo estava ultrapassado. Tu lembras-te de uma coisa destas acontecer? Eu não me consigo lembrar. Não, acho que ela, eu percebo a razão, acho que ela não esteve bem na forma, quer dizer, como se pôs a discutir, a interromper a conversa, que ela primeiro interrompe a conversa, as respostas do Ministro aos jornalistas. Não esteve bem. Eu percebo a irritação por ter sido a primeira vez, pelos vistos, que ela, enquanto autarca, desde que aconteceu a tempestade, recebe o Ministro da Agricultura. É a primeira vez que o Ministro da Agricultura vai ao Conselho de Coimbra desde que começou isto tudo, e portanto eu acho que é aí que reside a irritação dela, e acho que ela tem razões para estar irritada. Agora, é como tudo na vida, as coisas têm um modo de se fazer, não é? Eu lembro-me, quer dizer, em Leiria eu percebi que, por exemplo, o próprio autarca de Leiria, quando o Fernando Alexandre, o Ministro da Educação, foi lá, quando as escolas não abriram, lembras-te que o Ministro estava em casa porque as escolas não estavam em bom estado, e ele decide ir visitar as escolas e diz aos jornalistas, sendo que as escolas do ensino básico, aquelas são responsabilidade agora das autarquias, porque assim ficou decidido há uns anos, e ao lado do Presidente de Câmara, coisa que irritou muito o Gonçalo Lopes, que é o Presidente da Câmara,
eu quero garantir que as escolas vão abrir no mais curto período de tempo. Quer dizer, quando não era ele que podia garantir nada, porque não era ele que ia tratar das coisas, era tudo responsabilidade. Foi sentido como autarca também, como um atropelo. É um atropelo, exatamente, e é isto que os autarcas sentem, mais naquele caso, quando há uma delegação, quer dizer, há uma desconcentração, não é, de competências, e querem que os autarcas façam mais coisas e tenham mais responsabilidades, e depois, para dar boas notícias ou para sossegar, veio o Ministro da Educação. Sim. E eu não consta que o autarca se tenha posto a falar por cima dele ou a interromper, sim, não é? Agora já percebemos que isto está tenso, não é? O problema é esse, está tenso entre os autarcas e o governo. A culpa disso, já agora, é também pelo facto dos autarcas ainda não saberem com o que é que podem contar, não é? Têm muitas despesas nesta fase para fazer face, todas as reparações, tudo, e o governo ainda não dá qualquer tipo de respostas, não é? E, portanto, obviamente a situação está muito tensa. Eu acho que é nervosismo, há muito nervosismo com isto, e depois há irritação pela propaganda às vezes. Pois é que o governo tem apostado mais na propaganda, e mesmo a questão do PTRR, pronto, que agora o Primeiro-Ministro foi mostrar ao Presidente eleito esta tarde. Quer dizer, aquilo não são coisas vagas, não é? Não há datas, parece ainda um papel em progresso, um papel que ainda vai demorar tempo a ser terminado. Isto para os autarcas é uma angústia brutal, quer dizer, eu também, a pressão sobre a Ana Abrunhosa, que pode ter dado origem, a Helena tem razão, está de origem a este o facto de ser a primeira vez que José Manuel Fernandes ia ao terreno, quando, enfim, a questão do Mondego, pronto, tem muito a ver com a agricultura, com aquela pasta. É provável que esta pressão toda e a falta de respostas para já, porque sabemos que as respostas existirá qualquer coisa, mas ainda não sabemos exatamente o que vai ser. Isso, lá, para quem não mora em Coimbra, nem em Leiria, nem em todos os distritos e concelhos que foram afetados, nós podemos estar aqui a cantar de galo. Cantar sem ser afetados. Agora, aquelas pessoas que não têm luz há não sei quanto tempo. Exatamente, muito tempo esperaram essas pessoas que estão sem luz há 4 semanas ou há 3 semanas. Olha, e não foi em vão que ontem, na tomada de posse, o novo Ministro da Administração Interna lembra que ele é da Beira Baixa e tem uma costela também do Alentejo e conhece muito bem os problemas do interior. Ou seja, foi logo para dizer, eu conheço o país real, não é só Lisboa. Pois. Por alguma razão ele quis dar essa palavrinha. Esta questão neste momento é importante. O clima não está fácil. O Ministro da Administração Interna é fundamental saber e conhecer o terreno. E o Marcelo Rebelo de Sousa deve estar todo contente por ter chamado Tesa à ministra e ela, pronto, ter mostrado como é Tesa. Marcelo é que tinha razão. Eu não tinha razão, exatamente. E amanhã cá estaremos nós para ver mais um dia se temos ou não razão. Beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.